Olá, laringoscopista! Hoje nós iremos falar sobre um tema bem sério, que é em relação aos vícios que existem, tanto da população geral, com as drogas que são usadas na anestesia e na medicina, também em relação aos nossos profissionais de saúde. Então, eu particularmente conhecia um colega meu, e também ele era anestesista. Ele participou até da minha formação como anestesista. Eu conheci ele no segundo ano de residência, né? No R2 que a gente fala, de anestesia. E nessa época ele era formado. Era uma pessoa bem descontraída, né? A gente brincava muito. Ele é bem uma pessoa alto astral, assim. A gente conversava bastante. Sendo que do meu segundo ano de anestesia, né? Da residência de anestesia para o terceiro, esse meu colega ele começou a mudar. Ele foi ficando muito estressado, trabalhando demais mesmo, plantão atrás de plantão, uma carga horária assim pesada, e eu percebi que ele começou a mudar. Ele começou a ficar muito concentrado assim no celular, toda hora ele estava mexendo no celular por causa de sobrecarga de trabalho, e ele parou de brincar, ficou mais sério, né? Eu percebi que ele estava de uma maneira mais assim, ele não estava tão descontraído e o bom humor dele não existia mais. E depois de um tempo, a gente começou a desconfiar que esse nosso colega estava usando medicações anestésicas. Provavelmente ele estava usando uma medicação que é o fentanil, que a gente usa muito para entubar os pacientes. E a partir dessa desconfiança, houve um episódio que ele foi achado no banheiro com essa medicação do lado, a seringa lá, ele desacordado, estava até parado, foi feita a massagem e ele conseguiu voltar, só que depois de um tempo ele foi piorando desse quadro, cada vez mais usando mais, ficando mais dependente, começou a fazer um tratamento para depressão também, só que um certo dia a gente acordou e nos grupos havia a mensagem de que ele tinha se suicidado. Ele havia se jogado do topo de um prédio. Então, a gente tem que conversar sobre isso. É algo muito importante. Nós não devemos pular essas discussões, né? É uma discussão muito delicada. E nós, você que está assistindo esse vídeo, nós que trabalhamos aqui no hospital, né? Nesses ambientes que há essas medicações mais perigosas e viciantes, devemos atuar como desconfiadores e prestar auxílio a esses colegas, ou a esses amigos, ou a essas pessoas que estão próximos a nós para salvar a vida deles. O que é que acontece na maioria das vezes nesses casos de uso de medicações que causam vício, né? Medicações que causam a dependência química e psicológica? É muito comum haver associado com esse quadro aí uma depressão. Na verdade, quem está ali de forma silenciosa é a depressão. Você fica deprimido, você entra no estado patológico. Depressão é uma doença, tá? É uma diminuição dos seus neurotransmissores cerebrais. E isso causa esse estado de depressão, de tristeza, né? Você não está mais empolgado para nada, você não quer sair da cama, você faz as coisas tudo por obrigação. E isso deve ser encarado como uma doença e tem cura. Depressão sim tem cura, você pode fazer um tratamento e no longo prazo você vai melhorar. Porém, a depressão mata, meus amigos e minhas amigas. Depressão é algo muito sério, existem muitos suicídios, muito caso assim de overdose por causa de depressão, que aquela substância ali é algo que causa um certo prazer, um certo alívio, e a pessoa que está deprimida, que não tem mais prazer, não tem mais vontade de fazer nada, ela acaba se apegando nessas substâncias. Que substâncias são essas, Tiago? Da anestesia, nós temos os opioides, que é fentanil, sulfentanil, o alfentanil também o pessoal usa. Existe a meperidina, que é a dolantina, que cada vez mais está sendo descontinuada. Tem outra substância também, que é a cetamina. Ela causa alucinações e às vezes o pessoal usa a cetamina, né? Diz que coloca no micro-ondas, não sei o quê. Ah, Tiago, cuidado, não fale isso, né?
você está estimulando o uso dessas substâncias. Não, não é assim que funciona, né? Para você ter acesso a essas substâncias é bem difícil. São substâncias muito controladas, porém existem pessoas que têm contato que infelizmente vendem essas medicações. Não falar sobre uma substância ou sobre, o pessoal às vezes coloca a acetamina no micro-ondas. Não micro-ondas para virar um pó, né? Não sei o que, eu não sei nem como é que faz. Mas não significa que eu estou ensinando isso. A gente tem que ter consciência. Se você vai falar sobre uma droga, sei lá, vai falar sobre cocaína, existe a maneira do uso da cocaína, né? Mas as informações no que diz respeito a isso, elas não estão ensinando a usar cocaína, e sim para você conhecer aquela medicação e saber que tal medicação pode causar vício e você vai ajudar aquelas pessoas a saírem dessa situação. Então, essas substâncias que eu falei, a morfina também, existem pessoas que são viciadas em morfina, né, que também é um opioide. Então, todas elas têm muito problema. Eu já conheci um paciente que era viciado em Phenergan. Ele toda semana aparecia no hospital para levar injeção de Phenergan. Por incrível que pareça, era uma substância que ele era viciado. Até a região glútea dele, né, os meus colegas da enfermagem, os técnicos de enfermagem, eles comentavam que quando iam fazer a injeção intramuscular nele, sentiam as fibroses de tanta injeção que ele recebia no glúteo por causa do Phenergan. Tinha outra paciente lá em Carpina, na época que eu trabalhava lá em Pernambuco, era uma paciente viciada em Dolantina. Ela tinha um vício lá na meperidina, né? Essa paciente já era conhecida. Ela passava rodando em todas as cidades, passando de hospital em hospital em busca dessa substância. O que é que ela fazia, né? Em primeiro lugar, ela raspava a cabeça dela, colocava um lenço, raspava as sobrancelhas, os braços, né? Para tirar todos os cabelos. E aí ela pegava uma caneta, algo assim, e começava a fazer rabiscos ali na região do abdômen. E falava que ela estava fazendo quimioterapia, estava fazendo radioterapia, tinha até caído os cabelos, né? E pedia que administrassem a Dolantina porque ela só melhorava com essa medicação aí. E uma certa vez de noite, durante o meu plantão, ela chegou e eu já sabia dessa história, né? Ela me contou tudo, todo mundo já falava, sendo que ela estava ali presencialmente falando. E eu falei para ela, você vai me desculpar, mas eu já sei que você tem um problema aí com essa substância. Infelizmente, eu não vou poder fazer ela para você, tá certo? O que a gente tem que fazer agora é um tratamento para a senhora começar a se desviciar, né? Não sei nem se existe essa palavra. Para a senhora não fazer mais uso dessa substância, tá? Você pode ir para o CAPS, eu posso fazer o acompanhamento da senhora. E aí ela ficou revoltada na hora, deu um murro assim na mesa que eu estava atendendo. Aí eu até fiquei meio assustado assim e saiu. Ela saiu assim, meio com raiva, né? Falando alguma coisa. Então nós, como agente de saúde, se você desconfia que uma pessoa está fazendo uso de substâncias que são viciantes, né? É muito importante que você atue como uma pessoa que vai ajudar ele. Não tem problema falar sobre isso com essas pessoas, prestar uma ajuda, perguntar se ela está precisando de algo, perguntar se ela está usando, tá? Não tem problema falar sobre depressão com as pessoas. E a substância que é mais utilizada, né, nesses casos, dos profissionais de saúde, das pessoas que estão em depressão e são da área da saúde também, trabalham em centro cirúrgico, em emergência, é o fentanil. Essa medicação, ela dá uma sensação de ausência de dor, você fica mais aliviado se você está com alguma dor ali, e ela causa um relaxamento, né? Tanto é que nas fotos de antigamente, quando o pessoal usava ópio, né? Umas fotos bem antigas que eu já vi, o fentanil é derivado do ópio, e antigamente o pessoal usava o ópio, né? Era permitido, até que o pessoal percebeu que isso causava mal e matava, né? Mas as fotos dessa época era todo mundo deitado, vários colchões, né? O pessoal todo deitado, todo relaxado, né? Eles não conseguiam ficar de pé porque relaxa muito e vai diminuindo a respiração. Esse é o grande problema do fentanil. Quando você começa a usar ele de forma repetida, né? E em várias doses, ele vai causando hipopneia, ou seja, uma diminuição da respiração, e também pode causar apneia,
que é a ausência total da respiração, e aí a pessoa morre porque para de respirar. Então é muito importante que nós atuemos e busquemos essas pessoas que estão entre nós. Pode acontecer sim, todos os anos existem casos de anestesistas que usam essas medicações, infelizmente morrem, tem consequências sérias. E você pode me perguntar, né? Caramba, Thiago, então se você está fazendo anestesias, né? Tem muita gente que recebe o fentanil para fazer cirurgia, para receber intubação orotraqueal, fazer procedimentos. Será que elas ficam viciadas? Então, aí entra um ponto interessante. Todos os dias, em vários lugares do mundo, milhares de pessoas recebem o fentanil, por exemplo. Alguns hospitais ainda usam a dolantina. Aqui em São Paulo, os hospitais descontinuaram a dolantina, tá? Se você for na farmácia e perguntar se tem dolantina, o farmacêutico vai falar que não tem mais. Os hospitais cortaram a compra dessa substância porque ela vai ser retirada do mercado. E aí você pergunta, então, Thiago, se todo mundo usa o fentanil para fazer cirurgia, para fazer intubação orotraqueal, por que eles não ficam viciados, né? Os pacientes que recebem o fentanil para fazer a cirurgia, eles não acordam assim, caramba, doutor, qual foi aquela substância que você fez antes da minha intubação, que é muito legal, né? Me fala aí. Nenhum paciente me perguntou isso, não. Por que isso acontece, né? E aí que entra o grande ponto aí do experimento que fizeram com um grupo de ratos. É um experimento mais antigo e ele explica muito bem isso daí. Certa vez eles pegaram uma família lá de ratos e colocaram numa gaiola. E essa gaiola não tinha nada, tinha só a ração deles, o lugar para dormir e a água. E aí eles colocaram duas águas, né? Uma água que não continha nada, era água pura, e outra água que estava com cocaína, que era um anestésico que é viciante, né? A gente sabe que pode viciar, um vício químico. E a partir de certo ponto, esses ratos, eles só bebiam a água desse frasquinho que tinha cocaína misturada ali, né? Chegou uma hora que eles ficaram viciados e só bebiam aquela água, davam muita preferência para aquela água e acabava falecendo por overdose de água e de cocaína juntos. E aí, depois de um certo tempo, fizeram outro experimento. Colocaram uma gaiolinha maior, com mais coisas, com várias famílias de ratos, brinquedos, mato, né, graminha, não sei o que. Deixaram essa gaiola com mais diversão, digamos assim, né? Era um ambiente mais estável. Tinha várias famílias de ratos, uma que morava mais de um canto, outra que morava no outro, eles interagiam. Os ratos tinham alguns objetos para se divertir, né? Aquela gaiolinha que ele fica girando, tinha iluminação melhor. E aí fizeram a mesma coisa, colocaram a ração para os ratinhos e de outro lado colocaram as águas, uma água com cocaína e outra água sem cocaína. E aí para esses ratos, para a grande maioria deles, era indiferente eles tomarem a água com a cocaína ou a água sem a cocaína. Não fazia diferença. O que é que isso nos traz de conclusão, né? O grande motivo de se usar uma medicação dessa, né, de ficar viciado numa medicação dessa, é a ausência de estímulos da vida, de prazer na vida, né? Se você tem uma família desequilibrada ou se você está passando por uma depressão, se você não tem nenhuma alegria ali naquele momento da sua vida, você tem uma tendência maior a descarregar em uma droga que você pode se viciar. Já a pessoa que é mais equilibrada, que tem ambição no trabalho, está bem com a família, que os campos de convivência social, de convivência pessoal estão bons, eles não vão se viciar com tanta facilidade, tá? Não é que não vão se viciar nunca se eles usarem uma medicação, mas é mais difícil a pessoa se viciar. Então, todos os dias no mundo, o fentanil é feito em doses até que causam vício, só que os pacientes não ficam viciados, justamente por isso. Então, é uma das formas de explicar essa questão dos vícios, tá? É um tabu que existe e a gente tem que conversar sobre isso. Eu vim aqui nesse papel de desmistificar, tá certo? Na residência de anestesia, se você for pego com alguma substância dessa, né? Com algo
desse tipo, ou como anestesista, se você trabalha em algum grupo, com algum suporte ali, você é afastado do hospital, tá certo? Você vai realizar outras atividades que não vão colocar você no hospital próximo a essa substância. É uma forma de proteção ali para que você não fique em contato com aquela substância. Então isso é algo que fazem, fora o suporte psicológico, né? Fora o acompanhamento que as pessoas que usam essas medicações precisam ter. Então, meus amigos e minhas amigas, a nossa conversa de hoje foi uma conversa mais séria, foi uma sugestão que os meus seguidores do Instagram me sugeriram, né? Se você ainda não me segue no Instagram, é o @TiagoIntubação, segue lá, tem muito conteúdo legal também, diariamente. Se você não está inscrito aqui no nosso canal do YouTube, aperta aqui nesse botãozinho vermelho para você se inscrever, deixa o seu like. Quanto mais like esse vídeo tiver, mais a gente consegue espalhar essa informação aí. Tem muita pessoa que não é inscrita, né? E assiste os vídeos, então inscreva-se no canal, vai fazer muito bem. A gente consegue divulgar mais ainda essas informações, tá bom? Grande abraço, seu amigo Thiago, e até o próximo vídeo. Tchau!